Então, o que nós temos que fazer? Bom, nos articular também, né? Para tentar. Então, nós vamos. A ideia desse fórum é isso: é entrar nessas disputas que atravessam o governo, mas não só dentro do governo, são disputas que estão sendo feitas na sociedade. E a gente é mais forte. O pessoal sozinho tem menos força do que se ele puder ter do seu lado o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, a Rede, o PV, para poder pressionar. Então, ontem a gente fez mais uma reunião, é a segunda reunião, para consolidar essa retomada desse fórum para disputar a agenda do governo à esquerda. Então, a gente estava comentando aqui essa história, Juliano, que não saiu na mídia corporativa, estranhamente, não saiu uma linha na mídia comercial, a história das mansões da família Cid nos Estados Unidos. O pessoal está pensando em fazer alguma coisa a esse respeito? Estamos tentando ter mais informações, né? Antes de mais nada. Agora está evidente. Aliás, o capitalismo é pródigo, né? Nesses mecanismos de garantir que as pessoas possam ganhar dinheiro fugindo aí das suas obrigações fiscais, tributárias, né? Não só nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Quantidade de gente que tem hoje aí casa, carro, nome de empresa que na verdade não é empresa, né? Holdings, etc. Isso é uma coisa muito comum, né? Inclusive é um dos aspectos aí que certamente o governo Lula vai ter que enfrentar. Isso nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? Os mecanismos que tem, né, para a formação dos trusts, aqui no Brasil, que são proibidos, inclusive, são muito, muito fortes lá. Agora, me parece, gente, que não é possível. Tem focinho de porco, tem nariz de porco, tem orelha de porco, rabo de porco. Não é possível que seja um papagaio, né? Então, assim, as investigações têm que rolar, né? Mas as suspeitas de que os esquemas envolvendo em torno do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, que vão lá atrás, desde as famosas rachadinhas, passando hoje em dia pelo uso criminoso do cartão corporativo, pela negociação de favores com o setor privado, chegando a um esquema de lavagem de dinheiro de proporções milionárias, eu acho que isso não surpreenderia absolutamente ninguém. Porque todo mundo sabe que, além de ser admirador de torturador, além de ter sido o mentor dessa tentativa frustrada de golpe do dia 8 de janeiro, de ter estimulado toda a violência política nos últimos anos, de ter sido negacionista, de ter permitido que seus aliados fizessem esquema para cobrar $1 em cada dose de vacina como propina. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Ou seja, que além de tudo isso, tem a lavagem de dinheiro, olha, eu acho que surpreenderia um total de 0 pessoas. Olha só, o João Batista Lima, já que passa a senha, João Batista Lima tá lembrando aqui que esses imóveis foram comprados nos Estados Unidos no primeiro ano do governo do Bozo, né? Que também já deixa a gente desconfiada sobre a possibilidade de Caixa 2, né? Também. E vamos lembrar, eu acho que um dos casos aí mais ilustrativos do que foi a relação do governo Bolsonaro com o setor privado, para além das privatizações, a preço de banana que foram feitas de setores estratégicos da economia brasileira, como foi o caso, por exemplo, das refinarias, a refinaria na Bahia que foi vendida em troca dos presentes recebidos da ditadura saudita pelo Bolsonaro. Logo depois que ele recebe aquele conjunto de joias, ele acelera o processo de privatização de uma refinaria importantíssima lá na Bahia, que eu acho que o outro exemplo mais ilustrativo são as aplicações financeiras do Paulo Guedes no exterior, que enquanto arrochava aqui o preço do dólar para que a moeda, o real, se desvalorizasse através de uma política monetária desastrosa, ele estava ganhando nos seus rendimentos em paraísos fiscais aplicados no Panamá, nas Ilhas Cayman e outros lugares, em dólar. Então, cada vez que ele conseguia a proeza de desvalorizar ainda mais o real, foi a moeda que mais desvalorizou no planeta Terra durante a pandemia. Quanto mais desvalorizava o real, mais o Paulo Guedes ganhava no câmbio nas suas aplicações financeiras fora do país. Então, é desse nível de entrelaçamento do público e do privado que nós vivemos no governo Bolsonaro. Então, assim, pensar em transparência, republicanismo, separação do público e do privado, nesse governo, piada, né? Ô, Juliano, e você tocou num ponto de lavagem que é muito importante, que assim,
os Bolsonaros, eles sempre viveram dos seus cargos públicos, né? E uma vez no poder, é óbvio que eles pensaram no financiamento das suas futuras campanhas políticas, do financiamento do seu grupo político. E isso envolve muito dinheiro. Aí já não estamos falando de uma joia, nós estamos falando de milhões e milhões. Então, faz sentido, sim. Mas eu queria te perguntar também da frente, Juliano. Que frente é essa que você está participando da articulação e por quê? Boa, vou falar de coisa boa, Zé, porque também ficar só olhando para essa família aí também não dá, né? Bom, nós estamos aí rearticulando, na verdade, um fórum que nós criamos ainda no ano de 2018. Em 2018, depois da vitória do Bolsonaro e do início do governo, ali, de 18 para 19, a gente sentiu a necessidade de colocar os partidos de oposição na mesa. A gente sabia que a gente ia enfrentar uma experiência absolutamente nova. No Brasil nunca tinha tido um governo de extrema-direita eleito pelas urnas, né? Nós tínhamos tido experiências de extrema-direita na ditadura militar, né? Alguns podem considerar o Estado Novo como uma experiência de extrema-direita, há controvérsias, mas o Brasil nunca tinha vivido essa experiência, né? A Zen, a Sinara. Então, a gente sentiu a necessidade de conversar. Precisamos estar juntos, precisamos nos proteger nossos partidos, proteger a democracia, proteger as liberdades políticas, proteger as empresas públicas, os mais pobres. E a gente começou ali em 2019 a articular um fórum, né, que basicamente reunia aí 2 blocos de partidos. Os partidos mais de esquerda, tradicionais, PT, PSOL, PCdoB, e os partidos mais de centro-esquerda, né? Aí, então, o PSB, o PDT, próprio PV, depois, mais tarde, veio a Rede de Sustentabilidade também. A ideia é que esse espaço fosse um espaço para preparar a nossa intervenção na luta política, na oposição ao governo Bolsonaro. Esse fórum, ele funcionou entre trancos e barrancos aí, ao longo de todo o governo Bolsonaro, né? Eu assumi a presidência do PSOL em janeiro de 18, então eu peguei todo esse período de organização desse fórum dos presidentes de partidos, que depois a gente incluiu também os líderes partidários da Câmara e do Senado. E eu penso que esse espaço que nós articulamos ele foi muito importante para criar um ambiente político favorável à construção da unidade que nós tivemos na campanha eleitoral do ano passado. Foi um ambiente onde a gente podia conversar e ajustando a tática, mais para cá, mais para lá, sem suprimir as nossas diferenças, que obviamente existiam e seguem existindo, mas ajustando a nossa intervenção para que a gente tivesse como foco central a oposição ao governo Bolsonaro. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido nisso. Na transição agora para um novo governo, a gente voltou a articular esse fórum, porque nós tínhamos aí partidos que tinham tido candidatura própria no primeiro turno, no caso do PDT com Ciro Gomes, e a gente rearticulou esse espaço dos partidos progressistas na transição, né? Aliás, até um pouco mais amplo, não eram só os partidos progressistas, tinham outros partidos que também tinham apoiado o Lula no primeiro turno, Solidariedade, PROS e outros. E agora se sentiu a necessidade de voltar a rearticular. A gente, desde a transição, não reunia mais para que a gente tivesse um espaço, porque há uma compreensão, Sinara, de que esse é um governo de frente ampla, é claro, e que é um governo que tem dentro dele mesmo diferentes perspectivas. Claro que tem o programa de governo do Lula que foi eleito, nós vamos lutar para que esse programa seja cumprido, mas esse programa ele é de um núcleo inicial de 7, 8 partidos de esquerda e centro-esquerda. Aí no segundo turno veio a Simone Tebet, veio o PDT, vieram outros partidos que não ajudaram a formular o programa de governo. E depois da vitória vieram outros partidos, pedaços do PMDB, pedaços do PSD, pedaços do União Brasil. Então nós temos hoje um governo muito amplo, onde a própria agenda do governo está em disputa. Então é uma compreensão de que a gente precisa estar junto para influenciar nessa disputa. Eu vou dar um exemplo básico. Agora, as novas regras fiscais que estão em debate na Câmara, que vão entrar em debate na Câmara, o mercado está dizendo, olha, as regras elas não são suficientemente restritivas para o investimento público. Nós precisamos de mais restrição. Nós precisamos, portanto, que volte a regra que penaliza o gestor público que não cumprir o superávit primário. Nós precisamos tirar aquelas exceções do teto de gastos, do Fundeb, o salário dos enfermeiros, etc. Nós precisamos ter mecanismos automáticos de contingenciamento caso o governo não cumpra as metas de superávit. Ou seja, o mercado está jogando, o mercado está entrando na disputa para piorar a proposta do arcabouço, que na minha opinião já é ruim, para tentar
proteger seus interesses. Então, o que nós temos que fazer? Bom, nos articular também, né? Para tentar. Então, nós vamos. A ideia desse fórum é isso: é entrar nessas disputas que atravessam o governo, mas não só dentro do governo, são disputas que estão sendo feitas na sociedade. E a gente é mais forte. O pessoal sozinho tem menos força do que se ele puder ter do seu lado o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, a Rede, o PV, para poder pressionar. Então, ontem a gente fez mais uma reunião, é a segunda reunião, para consolidar essa retomada desse fórum para disputar a agenda do governo à esquerda. Ah, que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. E as expectativas em relação à CPMI, Juliano? Eu tô louco para que essa CPMI seja instalada de uma vez, né? O pessoal já indicou seus nomes, né? Os nossos 2 nomes vão ser o pastor Henrique Vieira, que vai ser bom que eles tenham um pastor de esquerda dentro da CPMI, para eles verem que a gente também sabe falar com o povo, sabe falar com as maiorias. E a nossa querida Érica Hilton, né, que também tem sido uma deputada aí com uma combatividade extraordinária, vão ser os 2 nomes do pessoal. Os partidos estão indicando os seus nomes, eu acho que falta só da base do governo, falta só o PT fazer as indicações, e a nossa expectativa é que nas próximas semanas a gente instale. Eu acho que a gente, não o caso do pessoal, mas alguns partidos da base do governo ficaram muito preocupados de que a gente pudesse perder o controle sobre a CPMI, que talvez não fosse um bom negócio. Eu não acho isso, tá? Aliás, nunca achei. O momento de maior coesão social que nós tivemos desde o início do governo Lula, de apoio ao governo, foi exatamente no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, nós tivemos um altíssimo nível de coesão dos meios de comunicação, dos diversos chefes políticos, líderes políticos, governadores, prefeitos, o STF. Ou seja, houve uma reação muito enérgica da sociedade brasileira depois do 8 de janeiro. Foi um momento de maior coesão social em torno do nosso projeto democrático. Então, eu acho que a CPMI ela pode ser um elemento importante para mostrar, mais uma vez, para a sociedade brasileira contra quem nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra uma oposição civilizada. Não estamos lutando contra a oposição demotucana, que foi a principal oposição aos governos do Lula e da Dilma durante 13 anos. Nós não estamos lutando, nós estamos lutando contra gente que é selvagem no pior sentido da palavra. É gente que não está disposta a viver dentro das regras da democracia. Então, a CPMI ela pode ajudar a demonstrar permanentemente qual é a ameaça que o nosso projeto tem. Então, portanto, criando um arco de coesão social mais forte em torno do governo. Então, a minha expectativa é muito boa. Aquilo que o Flávio Dino tem feito já em 4 audiências no Senado e na Câmara, nós vamos fazer todos os dias. Vai ser divertido para a gente assistir, né? Eu acho que está todo mundo curioso. Você acha que existe alguma chance, Juliano, do pessoal que convocou a CPMI, ou seja, a oposição, de arregar, desistir de instalar a CPI? Acho que pode acontecer, mas hoje eles não têm força para isso, né? Porque eles são minoria na CPMI. A CPMI vai ser formada majoritariamente ou por partidos da base do governo ou por partidos do chamado Centrão, né? A informação que eu tenho é que o Arthur Lira quer instalar a CPMI, né, ou vai orientar a instalação da CPMI, porque provavelmente tanto a presidência quanto a relatoria vão ficar no bloco do Lira, né, no bloco do chamado Centrão. Então, não depende nem da gente e nem do bolsonarismo a instalação da CPMI. O que eu sei é que o Lira está disposto a instalar a CPMI só depois da votação das novas regras fiscais, né? Ele quer primeiro passar as novas regras fiscais, aprovar, para, na sequência, instalar a CPMI. Nós não vamos investigar o 8 de janeiro, né? Um domingo. O que você fez no 8 de janeiro, Sinara? O que você fez, Azen? Nós vamos investigar o golpismo, a tentativa de subverter a ordem democrática no dia 8 de janeiro. Então, é a CPMI do golpismo. Vamos começar a repetir isso. E aí vamos ter a CPI do MST, que, como eu mencionei, é uma tentativa de criminalização do movimento social, de colocar uma espada sobre a cabeça dos movimentos sociais. Nós vamos ter das Americanas, que vai investigar a fraude nas Americanas e que tipo de mecanismo foi utilizado ali. E vai ter também agora das apostas, né, dos jogos aí, e da manipulação das apostas esportivas. É um mercado novo que se abriu no Brasil nos últimos 3, 4 anos, né? E que o Brasil está muito vulnerável ainda. Então, agora com essa revelação aí de áudios dessa operação penalidade máxima, né? Operação da Polícia Federal de Goiás, que está revelando o envolvimento de vários atletas, inclusive um atleta do meu querido Esporte Clube Internacional, ontem parece que também foi pego aí alguma gravação. Tal. Um do meu querido Santos Futebol Clube, o Bauerman. Também.
Também. Então, essas é um pouco a agenda das CPIs que nós vamos ter, tá? Eu acho que, claro, as americanas e das apostas têm menos relação com o governo, então eu acho que não tem de atrapalhar a agenda legislativa do governo. A do MST, eu acho que vai ser um bunker da extrema-direita, é para lá que eles vão, porque na CPI do golpe, na CPMI do golpe, eu acho que vão ficar numa posição muito difícil, viu, Sinara? Opa, que bom. Azenha.